Agora eu quero que você fique de pé, estenda suas mãos para o alto e vamos orar a Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma noite estamos aqui, meu Deus, na Tua casa. Estamos aqui, Pai, de pé na Tua casa, porque o Senhor tem nos sustentado, meu Deus. O Senhor, nosso sustento, o Senhor é aquele, Pai, que vai adiante de nós, quebrando as barreiras, meu Deus. Pai, venha nos fortalecer, venha liberar a Tua unção neste lugar. Pai, cubra as nossas mentes a partir de agora com sangue poderoso de Jesus Cristo, meu Deus. Libera os Teus anjos a nosso favor, Pai, destruindo todas as cadeias, Senhor. Destruindo todas as opressões, destruindo todos os ataques, meu Pai, e libera o Teu poder neste lugar, meu Pai, e vai movendo o Senhor neste lugar, vai destruindo agora todo o mal, que caia por terra toda amarração, que caia por terra toda opressão, que caia por terra todo dardo inflamado contra as mentes nessa noite, e Senhor, vai liberando a Tua unção, Senhor, vai tocando nessa noite, vai liberando o Teu poder, Senhor, vai tocando nas casas, vai tocando neste lugar, vai tocando no Teu povo, e vai destruindo as barreiras agora, meu Pai, vai liberando anjos, arcanjos, querubins e serafins em favor do Teu povo, Pai, nesse dia. Vai destruindo, meu Deus, obras, Senhor, vai destruindo todo o mal, Pai, vai passando o Teu sangue, no sangue de Jesus há poder, no sangue de Jesus há poder. Senhor, passa o Teu sangue sobre as nossas mentes, passa o Teu sangue sobre as nossas emoções e libera, meu Deus, a Tua unção como fogo neste lugar, despedaçando com todo jugo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e vamos aplaudir o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assentados com a Bíblia aberta, vamos meditar na palavra do Senhor, e que o Senhor venha falar muito mais com você aí, meu irmão. Porque é Ele quem nos ensina todas as coisas. É Deus que te ensina, é Deus que nos ensina, é Deus que nos sustenta, é Deus em todos os lugares, é Deus em todos os momentos, meu irmão. Sem Ele, não dá para ir adiante sem Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 5, a Bíblia vai falar sobre a cura de um paralítico de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5, a Bíblia diz assim, que depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então, depois disso, dos acontecimentos anteriores, aos quais nós vimos nos capítulos anteriores, houve uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. E a palavra de Deus nessa noite, ela vai nos trazer dois momentos bem diferentes. Na cidade de Jerusalém acontecia uma festa, e festa é alegria. Mas Jesus vai para um lugar onde havia tristeza, o tanque de Betesda, um lugar onde os paralíticos se reuniam ali, porque eles acreditavam, eles criam que naquele lugar, quando o anjo descia e balançava as águas, o primeiro que entrasse ali recebia a cura de qualquer enfermidade que tivesse. E a palavra de Deus diz que depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, que em hebreu se chama Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Betesda significa casa de misericórdia. E ali as pessoas, como eu já falei, eu repito, as pessoas reuniam ali para tentar receber uma cura. Então em Jerusalém havia uma festa na cidade, mas quando você ia até Betesda, você via muitas pessoas em sofrimento à espera de um milagre. Então nós temos duas situações distintas uma da outra.
uma situação de alegria e uma situação de tristeza. E eu pergunto para você nessa noite, em qual desses dois lados você vive nesse momento? Você vive em uma situação de tristeza ou em uma situação de alegria? Para quem está vivendo a situação de alegria, glórias a Deus. Mas para quem vive uma situação de tristeza, como aquele paralítico que há 38 anos jazia numa enfermidade, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo é a saída, meu irmão. Em Jesus está a saída para todos os problemas. Porque Jesus é aquele que pode mudar a história da sua vida. Como ele vai mudar, como você vai ver nessa palavra, que ele vai mudar a história de vida de um homem. E a palavra de Deus vai dizer que neste jazia grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, esperando o movimento das águas. Então, o tanque de Betesda, uma piscina, uma grande piscina, que a princípio eu creio que foi criada para o banho, para as pessoas se refrescarem ali, se tornou um local onde as pessoas começaram a acreditar que o anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor descia ali, tocava as águas, e as pessoas eram curadas, aquelas que primeiramente entrassem na água. A palavra diz, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Então as pessoas estavam ali, muitas pessoas enfermas estavam ali, esperando esse momento para que recebesse a cura. Então muitas pessoas estavam acreditando que a sua cura poderia acontecer ali no tanque de Betesda. Muitas pessoas acreditavam que a sua cura estava ali. E a palavra de Deus agora ela vai contar sobre um homem, o qual a Bíblia não diz o seu nome, nem especifica qual era a sua enfermidade, mas fala que ele era um paralítico, mas não especifica qual era a sua enfermidade, nem o seu nome. A Bíblia diz que aquele homem estava ali, e ele já havia 38 anos, ele se achava enfermo. 38 anos, uma enfermidade no corpo dele. Irmãos, não é pouco tempo. 38 anos, imagine uma pessoa sofrer 38 anos com a enfermidade. Não é pouco tempo. Então aquele homem sofria muito, e ele estava ali acreditando que se ele entrasse na água, após o movimento do anjo, ele seria curado. Só que diferente dos outros enfermos que ali se encontravam, aquele homem não se movia com facilidade, ele tinha dificuldade para se mover. Então ele estava ali já há 30, a Bíblia não relata que ele estava ali há 38 anos, mas ele padecia de uma enfermidade há 38 anos. A Bíblia não vai especificar quantos anos ele estava ali, mas eu creio que ele estava ali há muito tempo esperando a cura dele. Só que quando as águas eram agitadas, outro ia no lugar dele, porque ele não conseguia se mover. E não havia ninguém para colocá-lo na água. E Jesus conhecia a situação desse homem, meu irmão. Jesus, ele conhece a situação das pessoas. Assim como você que está aqui nessa noite, ele também conhece a sua situação. Ele também sabe, Jesus sabe o que nós passamos. E Jesus sabia o que aquele homem passava. Ele sabia o que aquele homem passava. Ele sabia do sofrimento daquele homem. E a Bíblia vai mostrar em João, capítulo 5, versículo 6, diz assim, e vendo Jesus este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, fez uma pergunta para ele. Jesus agora existiam muitas pessoas enfermas ali, mas aquele homem chamou a atenção de Jesus.
E Jesus vai até ele. Eu quero lembrar para você que aquele homem, pelo que Jesus fala, eu entendo que aquele homem ele não nasceu enfermo, mas sim que a sua enfermidade foi causa de pecado. Não foi uma pessoa que não teve culpa da sua enfermidade. A sua enfermidade ela foi causada pelo pecado. Porque quando Jesus cura aquele homem e encontra com ele no templo, o que Jesus diz para ele? Vá e não peques mais, para que não te suceda mal ainda pior. Então nós temos aqui, não é uma pessoa inocente que nasceu com enfermidade, que nunca praticou mal, não. Ele havia praticado algo que gerou essa enfermidade no corpo dele. Então, meu irmão, o que a Bíblia ela quer nos passar com isso? Porque não importa a enfermidade da pessoa, não importa se a enfermidade ele buscou com as suas próprias mãos. Jesus ele não perguntou para o homem, ó, você pecou por causa dos seus pecados e você merece isso, não. Jesus ele cura todos que vão até ele. E esse homem, Jesus foi até ele. Jesus foi até ele, mesmo sendo ele ter adquirido essa enfermidade por questão do pecado, Jesus vai até ele e quer o curar. Então, muitas vezes as pessoas têm a mentalidade, não, eu estou pagando por tal coisa que eu fiz. Meu irmão, peça perdão a Deus, Ele está pronto para ir até você. Ah, não, eu tenho que sofrer porque eu fiz isso. Aquele homem, Jesus não quer que você sofra, Ele quer que você se arrependa. Eu já vi muitas pessoas falarem, não, eu estou pagando, fulano está pagando porque ele fez tal coisa. Não, eu estou pagando porque eu fiz tal coisa. E aceita a enfermidade no corpo dele. Nosso dever é o quê? Clamar a Deus. Nosso dever é o quê? Pedir perdão. Pedir perdão. E esperar a cura em Jesus. Existiam muitas pessoas ali, Jesus não curou a todos, mas ele curou esse. Ele não curou todos que estavam ali no tanque de Betesda, mas ele curou esse homem. E vendo Jesus esse deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo, fez uma pergunta para ele, você quer ficar são? Quereis ficar são? Jesus chega agora diante do homem e faz uma pergunta para ele. E o que o enfermo responde para Jesus? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Jesus perguntou isso para ele? Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Não foi essa a pergunta. Jesus não chegou para aquele homem e falou assim, tem algum homem que leva você para o tanque quando a água é agitada? Não. Jesus perguntou para ele, quereis ficar são? Essa foi a pergunta que Jesus fez para ele. Ele não prestou atenção na palavra de Jesus Cristo. Muitas vezes isso falta. Falta para nós entendermos, porque, irmãos, a Bíblia é a linguagem bíblica é uma linguagem simples. Tem coisa que precisa de interpretação? Tem, mas tem coisa que é clara, que até uma criança entende. Até uma criança que se eu chegar para ela e falar assim, você quer ficar são? Se ela tiver dodói, ela vai falar sim. Ela vai simplesmente responder sim. Mas o homem naquele momento, ele fala, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce no meu lugar. Essa foi a resposta dele para Jesus. Onde estava a fé daquele homem? Onde aquele homem acreditava? Onde estava a crença dele? No tanque. A crença dele estava no tanque. Jesus estava pregando naquela região? Sim, Jesus pregava em Jerusalém. Aquele homem conhecia sobre Jesus? Não sei. Mas ele acreditava no tanque, do seu milagre acontecer no tanque, e ali ele estava à espera do milagre ali. O tanque de Betesda. Ali ele esperava. Irmãos, a fé, ela é muito importante. Aquele homem tinha fé de ser curado ali naquele tanque. Ele acreditava ali. Ali estava a fé dele.
A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento nas coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É fé. Mas também existe uma fé errada. Quando que a nossa fé é errada? Quando ela não está de acordo com a verdade de Deus. A fé em muitas coisas. A fé em imagens, a fé em animais, a fé em crenças. Há muito tipo de fé. Aquele homem tinha a convicção de ser curado ali. Então a fé é muito importante. Confiar em Deus. Confiar na promessa de Deus. A fé em Deus é que nos mantém firme. Abraão era um homem de fé. Por que Abraão foi vencedor? Porque confiava em Deus. Confiava na promessa de Deus, confiava naquilo que Deus falou. Olha o que está escrito em Salmo 20, versículo 7, por gentileza. Uns confiam em carros, e outros confiam em... Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. A nossa fé tem que estar no nosso Deus, porque essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Então Jesus chega e faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar curado? E ele responde outra coisa para Jesus. Abraão era um homem de fé. Quando Ló e Abraão tiveram que se separar, o que manteve Abraão firme, o que manteve Abraão de fé, foi permanecer na promessa de Deus. O que faz você permanecer na promessa de Deus é a sua fé. A sua fé faz você permanecer na promessa de Deus. A chamada de Abraão, a chamada que Deus fez para Abraão foi para Canaã, certo? Quando Ló e Abraão se separam, Ló vai para as campinas do Jordão, Abraão permanece em Canaã. Ele permanece no chamado de Deus. Por isso que Ló se afunda, Ló cai na ruína e Abraão permanece firme. Olha o que está escrito em Gênesis 13, 7. Abraão, você vai ver que Abraão vai permanecer na promessa. Ele permanece onde Deus o chamou. Deus chamou Abraão para estar em Canaã. Ele vai permanecer. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta de mim. Se escolheres esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Escolhe o caminho que você quiser. Ele levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e apartaram-se um do outro. E a Bíblia vai dizer no versículo 12: e habitou Abraão na terra de... Onde era a promessa que Deus chamou Abraão? Canaã. Ele permaneceu onde Deus o chamou. Então Ló tomou a decisão de pegar um lugar que aparentemente era bom, mas não era a promessa de Deus. Mas a fé que Abraão tinha fez com que ele permanecesse na promessa. E quando você tem fé, você permanece na promessa. E onde estão as promessas de Deus? Aqui nesse livro sagrado. Você permanece aqui nas promessas de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vê. Você está firmado na palavra de Deus. Muitas pessoas estão hoje enfermas, mas elas estão firmadas na palavra de Deus, que a promessa está aqui, que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. E Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta: quereis ficar curado? E ele responde para o Senhor, o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum
que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desse outro antes de mim. Ele fala para Jesus, olha, eu quero ser curado, mas eu não consigo chegar a tempo. Não tem ninguém que me leve. Aí Jesus fala para ele assim, disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus falou isso para aquele homem, o poder tocou sobre o seu corpo e ele sentiu curado. Ele sentiu a cura imediatamente. E a Bíblia vai dizer que sim, que logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu daquele lugar. Só que tem um porém, meu irmão, era dia de sábado. Era sábado. Então os judeus, os religiosos agora, religiosos legalistas, então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Aí ele respondeu, aquele que me curou, ele falou assim, olha, aquele que me curou, ele próprio me disse, foi ele que me disse, toma sua cama e anda. Foi quem me curou que ordenou que eu tomasse a minha cama e andasse. E perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão de naquele lugar haver grandes multidões. Jesus se retirou daquele lugar porque havia grandes multidões. Mas aquele homem ainda ia encontrar novamente com Jesus. E depois Jesus a encontrou no templo. Por que aquele homem foi para o templo? Porque quando ele estava há 38 anos ali naquela enfermidade. E aquele homem recebe a cura e depois ele é encontrado no templo. Por quê? Gratidão a Deus, meus irmãos. Gratidão a Deus. Ele foi para o templo. Ele foi para o templo. Foi agradecer ao Senhor tudo que Deus havia feito na vida dele. Eu penso assim. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está são. Agora eu volto lá atrás. Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha o que Jesus está falando comigo. Agora eu entendo que a enfermidade que estava no corpo daquele homem era causa de pecado. Era causa de pecado. Porque o pecado, meu irmão, ele gera enfermidade. O pecado, ele é destruidor. Todas as coisas ruins que existem na vida do homem, todo o sofrimento que existe na vida do homem, homem e mulher em geral, foram causados pelo pecado. É o pecado que abre a porta para a maldição. É o pecado que abre a porta para a destruição. É o pecado que arrebenta com o homem. O que arrebenta com o homem é o pecado. Não é o inimigo que arrebenta com você, não. O inimigo ele te tenta para você pecar. E o pecado arrebenta com você, porque o pecado gera maldição. O salário do pecado é a morte. É o pecado que destrói o homem. Lembra lá no jardim do Éden? Adão e Eva viviam na presença de Deus. Adão e Eva tinham tudo ali que eles precisavam. Certo? Eles tinham a comunhão com Deus, eles tinham alimento, não tinha doença, não tinha morte. Era uma maravilha, não era, meus irmãos? Era uma maravilha. Não existia pecado. E então, a serpente agora vem e tenta Adão e Eva. Mas não obrigou eles a pecar. Toma aqui a fruta, come. Vocês são obrigados a comer.
Não obrigou, não. Peca se quiser. Ninguém é obrigado a pecar. Se alguém me pegar pelas forças e me fazer pecar, força, que culpa eu vou ter? Mas cabe às trevas tentar. Foi liberado para as trevas tentar você. A tentação é algo universal. Seja rico, seja pobre, seja santo, seja pecador, seja quem quer que for, ele será tentado. Por mais santo que o homem seja, ele é tentado, porque Deus deixou a tentação, Deus permitiu a tentação. Deus, ele permite. Por mais santo que você seja, tem que vigiar do mesmo jeito, meu irmão. Você não está livre de ser tentado. Nenhum homem nessa terra, nem nenhuma mulher nessa terra, seja ele o que for, está livre da tentação. Só que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus deixa claro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Tentação humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus não te deixa ser tentado além das suas forças. Porque que culpa teria o homem se fosse tentado além das suas forças? Ele chegaria diante de Deus e falaria: Senhor, eu não resisti, não pude resistir. Foi mais forte do que eu, Senhor. Mas ninguém pode dizer isso diante de Deus. Olha, eu caí mesmo em pecado, eu não resisti, foi mais forte do que eu. Ninguém pode dizer isso diante de Deus. Não existe isso. Nem nunca existirá. Senhor, a tentação foi demais e eu fui envolvido naquela tentação e fui me deixando levar e eu fiquei fraco, mas eu já estava, eu fiquei rendido, Senhor. Não teve como eu resistir e aí eu me entreguei à tentação. Não existe isso, meu irmão. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ele só deixa você tentar até onde você aguenta. Onde você não aguenta, Ele não permite. Porque você pode evitar, o pecado ele pode ser evitado. Então lá estava Adão e Eva no jardim, e a serpente, usada pelo mal, chega para Eva e diz: é assim que Deus disse: de todas as árvores do jardim comereis? E Eva falou: não. Deus disse que não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morreremos. Nós morreremos. Nossa comunhão com Deus vai morrer. Iremos ser afastados de Deus totalmente. Mas a serpente diz: não é bem assim que acontece, não. Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Espera aí, o que Eva ouviu? O que a serpente falou? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Como é que é isso? É você como Deus? E aí, meu irmão, altivez de espírito começou a entrar ali, porque o primeiro erro de Eva é dar ouvido. Nosso primeiro erro é dar ouvido. Esse é o nosso primeiro erro. Dar ouvido para aquilo que a gente sabe, que a gente não sabe, que a gente sabe que a gente não tem que dar ouvido, meu irmão. Aí que mora o problema. Você sabe que você não tem que dar ouvido, você está dando ouvido. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite, não estou? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Você sabe que você não tem que dar ouvido, você está dando ouvido. Começa o erro aí. Eva começou a dar ouvido para quem ela não tinha que dar ouvido. Meu irmão, se Deus deu uma instrução para nós aqui, se Deus nos deu uma palavra aqui, qualquer coisa que vem contra a palavra de Deus, não dê ouvido, meu irmão.
Nós conhecemos a vontade de Deus. Então, qualquer coisa que veio contrária à vontade de Deus, aquilo que Deus determinou, não dê ouvido. Não dê ouvido. Porque se você der ouvido, você abriu a porta. E vou te falar, o inimigo, ele está destruindo vidas, desde o Jardim do Éden até hoje. Quanta experiência as trevas não têm em destruir vidas? É muita experiência, meu irmão. Do Jardim do Éden até hoje, são quantos anos? Quantos que o mal já derrotou? Mas só tem um que eles não derrotaram, que é Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todo sempre e que tem as chaves da morte e do inferno, o que abre a porta que ninguém fecha, aquele que é digno das suas palmas nesse momento. Então lá estava Adão e Eva, mas o mal não obrigou. O mal tentou. Nós somos tentados, mas não somos obrigados a fazer. Não somos obrigados a nos render à tentação. Se rende à tentação quem quer. Quem quer se deixar levar. Porque a Bíblia ensina, fuja da aparência do mal. E Deus nos deu discernimento para saber o que é ruim e o que é bom. Deus nos deu discernimento. Porque muitas vezes, quando as coisas ruins aparecem, o discernimento já vem. Isso não é legal de acordo com a palavra de Deus, está errado de acordo com a palavra de Deus. Mas a nossa carne, aquele desejo da carne, né? Ai, mas isso é maravilhoso. É contra a palavra de Deus, mas a sua carne está ali, assim, ó. Mas aí você tem que frear. Mas aí nós temos que frear. Eva deveria ter freado. Aquela fruta era muito bonita. Era muito bonita aquela fruta. E ainda palavras, a fruta bonita, e palavras no pé do ouvido de Eva. Discernimento, a palavra de Deus, essa palavra é ela que tem que nos direcionar. Não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. Peça direção ao Senhor. Até mesmo a palavra de Deus, ela pode ser usada contra você de uma forma errada. A palavra de Deus, ela só funciona corretamente quando ela é usada da forma que Deus a colocou, porque ela também pode ser distorcida. O próprio Jesus foi tentado pela própria palavra de Deus de uma forma distorcida. Então, meu irmão, você tem que ter o discernimento que até a palavra de Deus, ela pode ser usada para tentar tirar você do caminho, de uma forma errada. Quantas pessoas não usam a palavra de Deus a seu favor? A palavra de Deus, ela deve ser isenta de persuasão humana, de vontades humanas, mas sim, ela tem que seguir a vontade de Deus, a justiça de Deus. Mas quantos não usam essa palavra como foi usada contra Jesus Cristo? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem, para que nem com seu pé em pedra irá tropeçar. Pregou para Jesus. As trevas também pregam, meu irmão. Você acha que é só crente que prega? As trevas também pregam, mas pregam de uma forma destruidora. Aí é que está. Deus bem sabe que no dia que dele comer, sereis como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Tinha verdade nessa palavra? Tinha um pouquinho de verdade. Seria conhecedores do bem e do mal? Seria conhecedor do bem e do mal. Conhecia. Ia ter um pouco de discernimento do bem e do mal. Tinha verdade? Tinha verdade embutida no meio da mentira. Era uma mistura. Era uma mistura. Mas era uma armadilha. Armadilha. Então até a palavra de Deus, ela pode ser distorcida para te derrubar. Pare, pense, ore a Deus. Não tome decisões precipitadas, não. Ore a Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus. Ali o pecado entrou, a desobediência entrou, e ali surgiu toda espécie de males. Toda espécie de males que nós conhecemos surgiu ali no jardim do Éden. Eis que já está ação. Vai e não peques mais, para que não te suceda mal ainda pior. O pecado é destruidor. O pecado é o que destrói o homem. A tentação vem, meu irmão, mas cabe a nós decidirmos. A tentação vem, mas cabe a você decidir. Para que não te aconteça algo ainda pior. Então, a enfermidade dele era pecado que havia acontecido. Mas Jesus, quando Jesus vem até você, quando nós vamos até Jesus, não importa, meu irmão. O que Jesus diz para mim e para você é: vá e não peques mais. É isso que ele diz para mim e para você. Jesus, ele veio buscar os doentes. Ele não veio para os justos, não veio para os sãos. Quando Jesus estava na casa de Mateus, e teve uma festa ali, e muitos pecadores, publicanos estavam ali, comendo com Jesus, ouvindo músicas com Jesus. Jesus estava no meio dos pecadores, mas eu pergunto para você, ele estava pecando? Não estava. Nós não podemos nos afastar dos pecadores, não. Mas não podemos envolver nas suas práticas. Nós temos que mostrar para eles o reino de Deus. Jesus estava ali na casa de Mateus, comendo, bebendo, ouvindo músicas, mas não estava envolvendo com pecado. Ele estava no meio de pecadores, mostrando para aqueles pecadores o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se o reino dos céus chega até você, se a palavra de Deus chega até você, e tem arrependimento, a pessoa se transforma numa nova pessoa. Um arrependimento sincero, não aquele arrependimento que a pessoa fala assim: eu me arrependo, Senhor, e amanhã está praticando a mesma coisa. É arrependimento? Não é. Não é arrependimento. Ô Senhor, me arrependo desse pecado. E amanhã, a mesma coisa. Ô Senhor, me arrependo desse pecado, me perdoa. Amanhã está praticando a mesma coisa. Não é. O arrependimento sincero, meu irmão, ele causa uma reação na pessoa. O rei Josias, ele começou a reinar em Israel em uma época que o livro da lei, a Bíblia, havia desaparecido. Então Josias manda apurar todo o dinheiro que tinha com os sacerdotes, falou assim: vamos reformar a casa do Senhor. E aí, quando começou a reforma, o sacerdote vai e acha o livro da lei. E o sacerdote vem e lê o livro da lei diante do rei Josias. Quando o rei Josias ouve a palavra de Deus e lembra do que está acontecendo na nação de Israel naquele momento, ele rasga suas roupas e chora diante de Deus. Porque quando isso é um arrependimento sincero, ele deve ter arrependido até dos seus atos. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as suas roupas. E aquela atitude do rei, aquela atitude de arrependimento, trouxe paz para ele nos dias dele, porque ele pede para consultar a profetisa. E aí, quando a profetisa é consultada, ela fala assim, Deus usa ela para falar assim: é verdade, diz ao rei Josias que é verdade que esses males eu trarei sobre Israel. Porém, eu não trarei no seu tempo. Você será recolhido em paz com seus pais, porque eu vi em você uma atitude diferente. Eu vi em você outra atitude. Deus viu no rei Josias uma atitude de arrependimento ao conhecer a verdade. Ao olhar para o que acontecia na nação
E quando o sacerdote lê a palavra ali, ele, meu Deus, o que estamos fazendo? E ele chora e rasga suas vestes diante de Deus. Isso é um arrependimento sincero. O arrependimento é uma das chaves para se entrar no reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A pregação de Jesus era essa, porque quando recebemos a palavra de Deus, nós temos que arrepender dos nossos atos passados para nos tornar pessoas novas em Cristo. E essa é a mensagem do Senhor: vai e não peques mais, para que não te aconselhe, para que não te aconteça coisa ainda pior. Porque o pecado, ele gera destruição. Destruição na vida do homem é o pecado. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus?